Futebol é um jogo que une as pessoas, mas hoje vamos falar sobre o lado obscuro desse grande jogo, sobre casos em que o egoísmo no campo de futebol destruiu o espírito de equipe e as relações entre os companheiros de clube. Não há nada pior do que quando o egoísmo se infiltra na harmonia da equipe, acendendo a antipatia entre jogadores individuais. Neste vídeo vou contar 3 histórias semelhantes com exemplos concretos de rivalidades. Por que Neymar e Mbappé nunca se respeitaram? Como o Cristiano Ronaldo italiano se transformou no segundo Mario Balotelli, por causa de um único pênalti, e como apenas uma partida no final da temporada destruiu as relações amigáveis entre Ibrahimovic e Çalhanoğlu. Antes do apito inicial, peço um golaço de vocês. Deixem aquele like, inscrevam-se no canal para fazer parte da nossa torcida e ativem o sininho para não perderem nenhum lance de tirar o fôlego. Vamos formar juntos o time mais forte do YouTube. Conheçam o meio-campista italiano Davide Lanzafame, que deveria se tornar o Cristiano Ronaldo italiano. Não estou brincando. Em 2008, o excelente treinador Antônio Conte, que treinava Lanzafame no Clube Bari, no final dos anos 2000 fez essa declaração. Mas ele não se tornou o segundo Cristiano Ronaldo, pois em abril de 2013, Davide se envolveu em uma confusão que o fez ser expulso de 2 clubes. Foi um jogo comum do campeonato húngaro em casa, onde Lanzafame jogava pelo Honvéd, nada indicava problemas. Mas tudo mudou aos 50 minutos de jogo, quando os visitantes ganharam um pênalti. Leandro Martinez, que sofreu a falta, pretendia cobrar o pênalti, mas Davide ficou furioso com a decisão de seu companheiro. Ele não apenas pediu para Martinez lhe dar a bola, mas a arrancou das mãos do colega. Outro companheiro tentou acalmar Davide, sugerindo que deixasse o pênalti para Leandro, mas Davide simplesmente empurrou seu companheiro. O treinador do Honvéd começou a gritar Davide por todo o estádio, ordenando a ele que parasse com aquele circo e deixasse a bola com seu companheiro. Mas Lanzafame ignorou até seu treinador. Ele decidiu que seria ele a cobrar o pênalti. Assim decidiu o segundo Ronaldo. O árbitro teve que mostrar um cartão amarelo para Martinez devido à demora em colocar a bola na marca. Mas o mais surpreendente é que Davide escapou de uma advertência. Mesmo com o cartão amarelo mostrado ao seu companheiro, ele não se acalmou e tentou novamente arrancar a bola das mãos de Leandro. O técnico quase entrou em campo, mas o juiz finalmente pôs fim ao espetáculo. Ele se aproximou de Lanzafame e mostrou-lhe um cartão amarelo que foi o segundo dele. Sim, Davide, por causa de suas ações idiotas, recebeu um cartão vermelho e foi forçado a deixar o campo. Ao sair do estádio, ele aplaudiu ironicamente talvez ao árbitro, ao companheiro ou ao treinador. Provavelmente sua mensagem era dirigida a todos, mas ele não teve pressa em deixar o campo. Ele começou a gritar com o treinador e depois se aproximou de Leandro e começou a apontar o dedo para ele. Só quando o árbitro insinuou que ele deveria sair do campo, foi que ele finalmente se dirigiu ao vestiário, mas não antes de tirar a camisa de forma demonstrativa, aparentemente sugerindo que não jogaria mais por aquela equipe. Vale mencionar que Martinez converteu o pênalti com sucesso, completando 2 gols na partida. O mais engraçado é que Davide observou a cobrança de seu companheiro parando perto da saída. Tudo isso foi claramente um comportamento extremamente antidesportivo. Um ato de arrogância. Ele ignorou o treinador, brigou com seus companheiros, prejudicou o time ao receber um cartão vermelho e não quis entregar a bola para seu companheiro cobrar o pênalti. E isso foi visto tanto pelos espectadores nas telas quanto pelos fãs no estádio. A diretoria do Honvéd não apreciou a atitude do jogador e encerrou antecipadamente o acordo de empréstimo com ele. Sim, naquela época Davide estava emprestado ao clube húngaro. Como resultado, Lanzafame foi obrigado a voltar para o Catania na Itália, mas parece que também não foi aceito lá. Catania rescindiu seu contrato em outubro de 2013, ou seja, quando a janela de transferências já estava fechada. Infelizmente não consegui encontrar a razão para essas ações, já que os clubes raramente rescindem contratos no meio da temporada. No final, ele encontrou um novo clube apenas um ano depois. Em agosto de 2014, ele se transferiu para o Perugia da Itália. E foi assim que o Cristiano Ronaldo italiano se transformou em um segundo Mario Balotelli, marcado por um ato egoísta em um jogo comum do campeonato húngaro. Antes podíamos apenas supor, mas agora podemos afirmar com certeza que Neymar e Mbappé não gostavam um do outro quando jogavam em Paris. Isso é indiretamente confirmado pelo próprio brasileiro. Se você fica por dentro do que sai sobre o mundo do futebol, obviamente sabe que Neymar curte incessantemente posts onde fãs comuns ou a mídia criticam Mbappé, e em particular a gestão do PSG. Em fevereiro, houve uma postagem que dizia literalmente o seguinte: para não perder seu favorito, o PSG começou a vender aqueles que não compartilhavam das opiniões de Mbappé e a contratar franceses que ele pediu. E depois que todos os desejos foram atendidos, Mbappé informou que deixaria o PSG no final da temporada. Ou seja, Neymar sugere discretamente que deixou o PSG por causa de Mbappé. Mas enfim, e quanto aos episódios que os espectadores comuns puderam ver durante a partida? Existem muitos momentos assim.
Mas vamos falar sobre aquele em que Kylian insultou Neymar diante das câmeras de televisão. Isso aconteceu em setembro de 2021, quando o Montpellier visitou o PSG. Primeiro, em um dos momentos do jogo, Mbappé confundiu os adversários, mas não passou a bola para Neymar, fazendo com que ambos se chocassem e o lance não resultasse em nada. Agora olhem para a expressão de Neymar. Ele estava incrivelmente irritado com Kylian, enquanto o francês sorria pelo momento perdido. Mas no segundo tempo ocorreu um incidente inverso. Os jogadores do PSG estavam em uma situação de 1 contra 3 com Neymar com a bola. O brasileiro só precisava passar para Di Maria ou Mbappé, mas em vez disso fez algo incompreensível e simplesmente perdeu a bola, desperdiçando uma grande chance de marcar. Mbappé imediatamente ficou furioso, o que era visível por sua reação após Neymar perder a bola. Por que Neymar não passou a bola? Isso deve ser perguntado ao próprio brasileiro. Mas alguns minutos depois, o treinador substituiu Kylian e já no banco Mbappé, sem conter as emoções, criticou Neymar reclamando para Idrissa Gueye. Que idiota! Esse idiota nunca me passa a bola quando estou perto. Essas palavras de Mbappé logo após a partida foram decifradas por especialistas que já fizeram vídeos sobre diálogos de jogadores. Estou certo de que Mbappé intencionalmente fez com que suas palavras fossem decifradas. Os jogadores de futebol não são idiotas e eles entendem que estão sendo observados durante os 90 minutos. Isso se aplica especialmente a jogadores de futebol populares e por isso em casos como esses eles cobrem a boca com a mão para que ninguém consiga ler suas palavras e como mencionei antes, este não é um caso isolado. Eles frequentemente brigavam porque um não passava a bola para o outro. Em 2022, eles brigaram seriamente porque ambos queriam cobrar um pênalti. Estou certo de que no futuro surgirão mais detalhes interessantes, já que Neymar continua a sugerir por meio de suas curtidas que seu relacionamento com Mbappé não era nada amigável. Em fevereiro, Neymar curtiu e comentou em um post que dizia que ele marcou mais gols pelo PSG do que Ousmane Dembélé, criticando não apenas Mbappé, mas toda a diretoria do PSG e sua política de transferências. E embora este não seja um vídeo sobre conversas entre jogadores de futebol, neste caso há muitas, ao retornar a Milão em 2020, Zlatan Ibrahimovic jamais poderia imaginar que haveria alguém na equipe que o atacaria abertamente. E isso sem dúvida alguma veio do meio-campista turco Hakan Çalhanoğlu. O episódio mais quente aconteceu no final da temporada, quando o Milan recebeu o Benevento em casa. Naquele momento, os fãs ainda não podiam ir ao estádio, e por isso as conversas dos jogadores eram claramente audíveis na transmissão regular. Em um dos momentos do jogo, Ibra gritou para Hakan: "Me dê a porra dessa bola, ok? Me dê a bola." No início, os espectadores não entenderam o motivo de uma reação como essa do sueco, mas logo ficou claro. Hakan novamente não passou a bola para o sueco e preferiu passar para Leão. E o Ibra disse novamente ao turco: "Você está dormindo? Passe a bola para mim, cara." E isso não é tudo. Durante o próximo ataque, Ibra gritou: "Eu estou atrás", mas em vez disso, Hakan cruzou para a área mirando o Leão. E foi aí que Ibrahimovic perdeu a paciência. "Pô, Hakan, eu não te entendo. Eu simplesmente não te entendo, pô." As palavras de Zlatan foram perfeitamente audíveis para o espectador comum. Escutem aqui. No geral, Ibra criticou Hakan o jogo todo por não passar a bola para ele, e foi após esse jogo que Ibra e Çalhanoğlu, ao que parece, começaram a se odiar. Hakan, logo após o jogo, deixou de seguir Ibrahimovic nas redes sociais, e depois publicou um post com uma legenda bastante ambígua: "Quando essas pessoas falam demais." Todos entenderam imediatamente que era uma referência ao fato de que Zlatan desperdiçou várias oportunidades no jogo contra o Benevento, enquanto criticava constantemente o turco. Dizem que após o jogo até houve um conflito, e os companheiros tiveram que acalmar os jogadores. Mas isso não foi tudo. Exatamente um mês depois, Çalhanoğlu se transferiu para o maior rival do Milan, a Inter. O silêncio durou exatamente um ano, mas o mais interessante é que na temporada seguinte o Milan ganhou o campeonato, e então ambos os jogadores voltaram a se destacar. Primeiro, Ibra, no desfile do título, como dizem, provocou os torcedores do Milan pedindo que enviassem uma mensagem ao seu ex-companheiro. E os torcedores, sem hesitar, chamaram Hakan de filho de uma mulher de reputação duvidosa. Acho que vocês entenderam. E já um mês depois, Hakan declarou que Ibra não ajudou em nada o Milan a ganhar o Scudetto. Zlatan simplesmente adora a atenção. Ele não contribuiu para a vitória do Milan no campeonato, ele quase não apareceu em campo, mas ainda assim tenta estar no centro das atenções. Em junho de 2023, Zlatan Ibrahimovic encerrou sua carreira, e já em dezembro daquele ano, ele voltou a lembrar de seu ex-companheiro. Isso pode soar grosseiro, mas ele aproveitou a situação trágica de Eriksen. Ele não teve propostas de nenhum clube, exceto do Milan.
Até que a tragédia aconteceu. Com essas palavras, Ibra insinua diretamente que Çalhanoğlu só foi parar na Inter porque Eriksen sofreu uma parada cardíaca e não pôde jogar pela Inter por um longo período. Em resumo, é bastante provável que o relacionamento deles tenha sido destruído justamente após aquele jogo contra o Benevento, embora se lembrarmos das recentes palavras de Hakan, onde ele afirma ser o melhor meio-campista do mundo e que Rodri é inferior a ele, fica claro que dois jogadores tão confiantes e arrogantes nunca poderiam coexistir em um mesmo time. Com Diogo Jota, que com seu egoísmo conseguiu estragar o humor de Cristiano Ronaldo ao ignorar o craque diante de um defensor da Hungria. Diogo se encontrou em uma situação difícil e ao mesmo tempo simples. Estava cercado por 3 adversários, mas Cristiano estava sozinho e livre à sua esquerda. Por algum motivo, Jota preferiu ignorar Ronaldo e arriscou um chute de fora da área facilmente defendido pelo goleiro Peter Gulácsi. A reação de Cristiano você mesmo pode imaginar, e é compreensível. Nesse lance, o passe para Ronaldo era a melhor opção, e no cenário ideal, Portugal poderia ter aberto o placar já aos 5 minutos de jogo. Para completar, Portugal acabou vencendo a partida por 3-0, mas todos os gols saíram apenas nos minutos finais. Aqueles 85 minutos de futebol morno poderiam ter sido esquecidos se no início do jogo Diogo tivesse dado a Ronaldo a chance de brilhar. Antes de voltar para o segundo tempo, ainda houve um momento curioso. Cristiano quase teve um tique ao ver Jota, mas acredito que tenha sido apenas uma coincidência engraçada. Passemos para Bruno Fernandes, que até precisou se explicar pelo seu gesto diante de Casemiro. Na final da Copa da Liga Inglesa, o Manchester United enfrentou o Newcastle. Já era o minuto 93 e os Red Devils venciam com tranquilidade por 2-0, mas no fim da partida aconteceu um episódio curioso. Bruno, ao receber um passe de um companheiro, disparou em direção ao gol do Newcastle. Mesmo durante a corrida, era possível notar que o português poderia passar a bola para Jadon Sancho a qualquer momento, mas preferiu seguir sozinho. O ataque era um 3 contra 2. Bruno poderia tocar para Sancho e até mesmo para McTominay, mas optou por um drible de corpo. Olhou de novo para os parceiros e em seguida finalizou direto no goleiro. Bruno é um mestre dos passes e tenho certeza de que poderia ter deixado Sancho na cara do gol em qualquer momento do ataque, até mesmo depois de ter enganado o adversário com o corpo. Mas provavelmente o português queria marcar um gol na final e acabou sendo individualista. Antes do início daquela temporada, nenhum jogador poderia contestar Bruno, mas com a chegada de Casemiro, tudo mudou. A autoridade do brasileiro é indiscutível. Ele jogou com os melhores do mundo no poderoso Real Madrid, cujo sucesso foi construído sobre o trabalho coletivo. Basta ver como Casemiro ficou incomodado com Bruno. Enquanto todos comemoravam a conquista da Copa, o brasileiro foi perguntar ao português o que aconteceu naquele lance, e além de desapontado, parecia até irritado com Bruno. É claro que o egoísmo dele não influenciou no resultado final da partida, mas Casemiro provavelmente deixou claro ao companheiro que não se deve ser fominha em nenhuma circunstância. Agora seguimos para Kyle Walker, que conseguiu tirar Erling Haaland do sério. Já aos 4 minutos de jogo contra o Aston Villa, Kyle recebeu um ótimo passe de Gundogan. Haaland já havia invadido a área e aguardava um passe simples de Walker para empurrar a bola para o gol. Mas não. O lateral inglês decidiu fazer tudo sozinho e chutou para o gol. Só que tão mal que a bola foi parar na arquibancada do Villa Park. A reação de Erling foi clara. Ele imediatamente fez o gesto de que Walker deveria ter passado a bola para ele. Além de Erling, Foden e Gundogan também ficaram frustrados. E repare, novamente era literalmente o início da partida. Acredito que se fosse no minuto 90, Walker teria dado o passe, mas diferentemente do caso anterior dos portugueses em que o time venceu, o Manchester City acabou empatando e desperdiçando 2 pontos importantíssimos na época. Embora no fim da temporada você já saiba bem o que aconteceu. Muitas vezes jogadores também não conseguem decidir quem vai bater um pênalti. Algo assim aconteceu em 2016 durante um jogo da Liga Europa entre Southampton e Sparta. Charlie Austin sofreu um pênalti e queria cobrar, mas imediatamente Dusan Tadic interferiu na jogada. O sérvio se posicionou ao lado de Austin, claramente querendo ser o cobrador, mas o atacante inglês manteve-se firme em sua decisão e chegou até a empurrar o companheiro para o lado. Tadic ficou visivelmente irritado e se recusava a sair dali, até que Virgil van Dijk entrou em ação. O holandês disse algo ao sérvio e rapidamente o afastou da área. No fim, Austin cobrou com firmeza no canto esquerdo e marcou o gol. Todos correram para comemorar com ele. Depois Tadic se aproximou lentamente, mas com um sorriso no rosto e também o parabenizou pelo gol. Edinson Cavani passou 2 temporadas no Manchester United e em seu primeiro ano apresentou ótimos números, 17 gols em 35 jogos, mas poderiam ter sido 2 a mais se não fosse seu companheiro Marcus Rashford, no importante duelo da Premier League contra o Liverpool. Até os 83 minutos ninguém havia marcado. Surgiu então uma grande oportunidade. Rashford atraiu a marcação de 3 jogadores do Liverpool, enquanto Cavani se desmarcou e entrou no espaço livre. Seria gol certo se a bola chegasse ao uruguaio que estava sozinho, mas Marcus decidiu ir até o fim sozinho e conseguiu um arremesso lateral para o United. Naturalmente, Cavani ficou irritado e demonstrou sua insatisfação.
não diretamente para Rashford, mas para o técnico Ole Gunnar Solskjaer. O jogo terminou 0-0. Outro episódio aconteceu na partida Southampton vs United. Rashford escapou da defesa e quando parecia que o passe para Cavani resultaria em gol praticamente certo, o inglês simplesmente ignorou o uruguaio e finalizou. A bola foi direto no goleiro e o lance acabou sem gol, sem escanteio. Nada. A reação de Cavani foi autoexplicativa. Se no primeiro lance ainda havia alguma dúvida sobre a melhor escolha, neste segundo ficou claro: fome de bola e egoísmo, ou talvez falta de leitura de jogo por parte de Marcos. Vale lembrar que nesse momento os Red Devils perdiam por 2-0, e foi graças a Cavani que o time conseguiu virar e vencer a partida. Às vezes acontece de jogadores literalmente roubarem um potencial gol de seus próprios companheiros de equipe. Um exemplo: Mário Gomes driblou o goleiro de forma espetacular e já estava pronto para empurrar a bola para as redes vazias. Mas no lance, apareceu Franck Ribéry que praticamente tirou a bola dos pés de Gomes e finalizou para o gol aberto. Depois, os dois comemoraram juntos. Mas convenhamos, no rosto de Gomes era possível perceber certa falta de sinceridade. Talvez até um pouco de mágoa em relação a Ribéry. Uma coisa é quando falamos de um jogador que não passa a bola ao companheiro numa situação clara de gol. Outra completamente diferente é quando um colega praticamente tira a bola de você mesmo, sabendo que você finalizaria sem problemas. Algo semelhante aconteceu com jogadores do Manchester City em 2021. Gabriel Jesus rolou a bola para Agüero que estava diante do gol aberto. O argentino, porém, errou no domínio, o que acabou presenteando o gol para Raheem Sterling. Nesse caso, parece que Sterling, na verdade, salvou Agüero de um vexame, já que o defensor do Chelsea certamente o bloquearia. Mas o argentino não gostou nada, e a caminho do meio de campo ainda demonstrou seu descontentamento com o inglês. Eu diria até que aqui quem agiu de forma egoísta foi Agüero e não Sterling. Afinal, a situação foi bem diferente daquela que aconteceu com os jogadores do Bayern. Mesmo assim, pouco depois Agüero passou por mais um momento infeliz. Perdeu um pênalti ao cobrar de forma ruim uma cavadinha. O City perdeu para os londrinos por 2-1, sofrendo o gol decisivo aos 92 minutos. Agora vamos para um lance de egoísmo inacreditável de Robert Lewandowski. O Barcelona vencia o Atlético de Madrid por 1-0 e precisava desesperadamente de um segundo gol. O momento ideal veio aos 76 minutos, quando Eric Garcia, com um passe acidental que atravessou todo o campo, deixou o polonês cara a cara com Jan Oblak. O goleiro já estava adiantado, mas à direita aparecia Rafinha livre. Era simples. Bastava Lewandowski rolar a bola para o brasileiro que finalizaria ou até mesmo entraria com ela no gol vazio. Mas o que Lewandowski fez surpreendeu a todos. Decidiu chutar dali mesmo de 25 metros e simplesmente errou o gol do Atlético de Madrid. Rafinha caiu de joelhos no gramado de forma histérica. Havia uma suspeita de impedimento no passe de Garcia, mas como não houve gol, nunca saberemos ao certo. Na transmissão foi mostrado apenas um replay sem linhas e sem uso do VAR, que apenas sugeria a possibilidade de impedimento. No entanto, isso de forma alguma justifica a atitude de Robert. Por exemplo, Rafinha, para quem Lewandowski deveria ter passado a bola, não estava em posição irregular, como é possível ver nesta imagem. No fim das contas, se Robert estava ou não impedido, pouco importa. O que é claro é que em partidas decisivas, um lance assim pode custar muito caro. Lewandowski teve muita sorte de que o Barcelona conseguiu segurar a vantagem mínima e vencer a partida. Caso contrário, o grande culpado pelo resultado negativo teria sido o próprio Lewandowski, que simplesmente não passou para Rafinha. E ninguém se lembraria de que alguns minutos antes o próprio Rafinha havia perdido um gol feito após receber passe justamente de Lewandowski. Mario Balotelli é uma figura única no mundo do futebol e seu caráter complexo chocou os jogadores do Liverpool. Em uma partida da Liga Europa contra o Besiktas, válida pelas oitavas de final, o Liverpool teve um pênalti a seu favor aos 85 minutos. Naturalmente, quem deveria cobrar era o capitão dos Reds, Jordan Henderson. No entanto, Balotelli simplesmente tomou a bola para si, decidido a ser ele o cobrador. O experiente Henderson, de forma sábia, evitou qualquer discussão com o italiano e lhe entregou a bola, mesmo com o placar ainda em 0-0. Daniel Sturridge, ao ver que o capitão havia cedido a cobrança num momento tão importante, ficou visivelmente surpreso. No fim, Balotelli bateu com categoria, deslocou o goleiro e garantiu a vitória mínima para o Liverpool. Logo após a partida, Steven Gerrard, veterano dos Reds, criticou a atitude de Balotelli. Afinal, se ele tivesse perdido aquele pênalti, a torcida nunca o teria perdoado. Enquanto jogava pelo Toronto, no Canadá, o ex-atacante do Tottenham, Jermaine Defoe, quase brigou com seu companheiro de equipe Gilberto pelo direito de cobrar uma falta. Primeiro o inglês se aproximou do brasileiro e educadamente pediu a bola, mas ao ser recusado começou a discutir agressivamente. Defoe quase arrancou a bola das mãos do companheiro. No final, Gilberto foi mais persistente e não mudou sua decisão. E ele estava certo.
O brasileiro fez um belo gol de falta, provando a Defoe que não foi à toa que assumiu a responsabilidade. Defoe imediatamente mudou de humor, e em vez de um olhar sombrio, apareceu um sorriso em seu rosto. Ele parabenizou seu companheiro de equipe, e o conflito foi resolvido. O protagonista do próximo episódio foi o eterno rival de Lionel Messi, Cristiano Ronaldo. Quando o Manchester United atacava em um jogo em casa contra o West Ham, o inglês Mason Greenwood, em vez de passar a bola para o português desmarcado, decidiu driblar e acabou perdendo a bola. Ronaldo ficou literalmente furioso com essa atitude. Aliás, não era a primeira vez que Mason tinha sido egoísta e não havia passado a bola para seus companheiros. Ronaldo também foi vítima de um episódio semelhante em um jogo em casa contra o Brighton. Desta vez, o culpado foi Jadon Sancho. O inglês avançou pelo lado esquerdo, mas em vez de passar a bola para o português em uma posição melhor, Sancho decidiu chutar de um ângulo fechado, o que resultou em uma jogada sem sucesso para os Red Devils. E Cristiano, é claro, ficou furioso. Em 2016, durante uma partida da Europa League, houve um desentendimento entre os jogadores do Southampton sobre quem deveria cobrar um pênalti. Quando Charlie Austin ganhou o pênalti após a bola tocar na mão de um jogador do Sparta Praga, o inglês quis cobrar o pênalti, mas Dusan Tadic rapidamente interveio. O jogador sérvio ficou ao lado de Charlie pretendendo cobrar a penalidade, mas Austin manteve-se firme em sua decisão e apenas afastou seu companheiro. Tadic claramente estava irritado e não queria sair até que Van Dijk veio ajudar. O holandês disse algo ao sérvio e rapidamente o afastou da área penal. No final, Charlie não teve problemas para converter o pênalti e Tadic não ficou zangado com seu companheiro. Afinal, como veremos a seguir, alguns jogadores demonstraram abertamente que não celebraram o sucesso de seus colegas de equipe. O jogo no final da temporada 2007-2008 entre Chelsea e Manchester United na Premier League foi extremamente emocional. Devido ao falecimento de sua mãe, Frank Lampard, o cobrador oficial de pênaltis dos londrinos não participou dessa partida. Portanto, quando os Blues tiveram a chance de cobrar um pênalti no segundo tempo, houve uma verdadeira disputa entre Didier Drogba e Michael Ballack. A situação chegou ao ponto de Drogba discutir com o assistente técnico Steve Clarke, mas a decisão já havia sido tomada. Ballack converteu o pênalti sem problemas, superando Van der Sar e marcando um double, e garantiu uma vitória suada para o Chelsea. Em um jogo fora de casa contra o Aston Villa na temporada 21-22, o ex-meio-campista do Chelsea Mason Mount foi extremamente descuidado ao aproveitar um erro do goleiro adversário Emiliano Martinez. Quando o goleiro literalmente entregou a bola ao inglês, Mount teve a oportunidade de passar para Lukaku e Hudson-Odoi, que estavam em posições mais vantajosas para finalizar. No entanto, Mount ignorou essas opções e no fim acabou nem mesmo acertando o gol. A reação dos companheiros fala por si. Na partida de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Real Madrid, ocorreu um pequeno conflito entre Lionel Messi e Marco Verratti. Ao pegar a bola na área adversária, o italiano não a utilizou da melhor forma, o que resultou no fim do ataque dos parisienses. Messi ficou descontente, acreditando que Verratti poderia ter feito um passe complicado para o argentino. Afinal, como sabemos, qualquer passe para Messi, na maioria das vezes, garante um gol sofrido pelo adversário. De qualquer forma, o PSG perdeu aquele jogo por 3-1 e foi eliminado do torneio. Outro desentendimento ocorreu entre os atacantes do Everton, Richarlison e Calvert-Lewin. Quando os Toffees ganharam um pênalti em um jogo fora de casa contra o Brighton, Richarlison estava desesperado para cobrar, mas ao ser recusado, o brasileiro perdeu o controle a tal ponto que precisou ser acalmado por quase toda a equipe. Quando Calvert-Lewin finalmente cobrou o pênalti e marcou, Richarlison foi comemorar com todos, mas ainda assim, seu rosto mostrava um profundo desgosto. Na fase de grupos da Liga dos Campeões da temporada 2015-16, durante um jogo entre Leverkusen e Barcelona, quase houve uma briga entre os jogadores dos farmacêuticos, Karim Bellarabi e Chicharito. Mas é preciso reconhecer que essa disputa foi precedida por dois outros episódios. Primeiro, o meio-campista ignorou o mexicano e, em vez de passar a bola para ele, deslocou-se para o centro e tentou chutar a gol, mas acabou acertando o Chicharito. Depois, Bellarabi fez praticamente a mesma coisa,
e em vez de passar a bola para o atacante, literalmente entregou a bola a Ter Stegen com um chute fraco no centro do gol. Esse comportamento obviamente não agradou ao mexicano, e ele começou a discutir com o companheiro de equipe em campo. Em um momento parecia que a situação iria culminar em briga, mas felizmente tudo se resolveu. No Campeonato Brasileiro, o jogador do Tupi já driblou o goleiro adversário de forma impressionante e já se preparava para concluir o ataque com estilo. Mas no final ele foi impedido por um companheiro de equipe que empurrou a bola para as redes na linha do gol e celebrou como se tivesse marcado o gol da vitória em uma final de Copa do Mundo. Esse desfecho não estava nos planos de Jajá, que ficou chocado com a atitude do colega, levando a um conflito entre os jogadores. Para Jajá, isso servirá de lição para não agir de forma arrogante em relação ao adversário. Afinal, como vimos, ele claramente parou a bola com a intenção de finalizar o ataque de maneira debochada. Durante uma partida da fase de grupos da Liga dos Campeões contra o Dinamo de Kiev, o talentoso jogador do Barcelona Ansu Fati não se destacou da melhor maneira quando sua equipe teve uma ótima chance de marcar contra os ucranianos. Em vez de passar a bola para Busquets ou Coutinho chutarem no gol vazio, o espanhol simplesmente fez embaixadinhas na frente do goleiro, e depois tentou uma bicicleta errando o alvo e desperdiçando uma excelente oportunidade de gol para os blaugranas. Esse episódio deixou Ronald Koeman extremamente irritado. Neste episódio não farei conclusões específicas e convido vocês a observarem o ocorrido. Álvaro Arbeloa, durante sua longa carreira, marcou apenas 5 gols, mas um deles contra o Almeria na temporada 2014-15 provavelmente não agradou seu companheiro de equipe no Real Madrid, Cristiano Ronaldo. Após um cruzamento de Chicharito, o defensor invadiu a área e empurrou a bola para o gol vazio, mesmo com Ronaldo já pronto para concluir a jogada. No final, toda a equipe celebrou o gol, mas o português caminhou para o centro do campo com um rosto descontente. E vocês, o que acham? Será que Cristiano realmente ficou bravo com Álvaro? Ou isso tudo é apenas uma impressão do momento? Poucos sabem, mas Gonzalo Higuaín tem um irmão mais velho, Federico, que passou quase toda a carreira jogando por clubes no continente americano, incluindo um período no Columbus Crew. Durante um dos jogos, o argentino discutiu ativamente com um companheiro de equipe pelo direito de cobrar um pênalti. No fim, Higuaín prevaleceu e não desperdiçou a oportunidade, convertendo a penalidade com sucesso. Ao companheiro não restou nada além de sorrir e parabenizar o argentino pelo gol. O próximo episódio se transformou em um verdadeiro pesadelo para o atacante do Fulham, Aboubakar Kamara. Para cobrar um pênalti que ele próprio havia conquistado em uma partida contra o Huddersfield, o francês empurrou agressivamente todos os companheiros e ignorou as instruções da comissão técnica. Com muita dificuldade, o cobrador oficial Mitrovic confiou no colega e foi até ele pessoalmente para dar apoio. Tudo estaria bem se Kamara não tivesse desperdiçado a penalidade e prejudicado sua equipe em um momento crucial na luta pela sobrevivência. Curiosamente, 2 semanas depois, durante uma sessão de yoga, Aboubakar teve um desentendimento com o professor, o que não agradou a Mitrovic, e isso resultou em uma briga entre os jogadores. No final da temporada 2020-21, o Chelsea de Thomas Tuchel derrotou o Manchester City 3 vezes em diferentes competições. Porém, se falarmos sobre o jogo no campeonato, os Citizens poderiam ter garantido o título definitivamente. Primeiro, os comandados de Guardiola conseguiram até mesmo abrir o placar. No final do primeiro tempo, Gabriel Jesus roubou a bola de Christensen e a rolou para Agüero, que tinha o gol aberto. O argentino, no entanto, não dominou bem a bola, permitindo que Raheem Sterling marcasse. Agüero não gostou disso, e a caminho de sua metade de campo expressou seu descontentamento ao inglês. No entanto, momentos depois, Agüero teve outra decepção ao não conseguir converter um pênalti tentando uma cavadinha que deu errado. Eventualmente, o City acabou perdendo aquela partida por 2-1. Como podemos ver, para satisfazer seu próprio ego, os jogadores às vezes não hesitam em assumir responsabilidades mesmo em momentos difíceis. De um lado, isso pode prejudicar a equipe, mas por outro, essa característica é o que faz os jogadores avançarem e manterem sua fome de gols. Jogadores egoístas são uma ocorrência bastante comum no futebol moderno. Com o grande número de talentosos jogadores tecnicamente habilidosos hoje em dia, eles constantemente se esforçam para provar a si mesmos e para os fãs que são os melhores. Mas essa mentalidade nem sempre leva ao sucesso, e é por isso que neste vídeo vou mostrar algumas das ações mais egoístas de jogadores, às vezes resultando em consequências negativas para eles. Antes do apito inicial, peço um golaço de vocês. Deixem aquele like, inscrevam-se no canal para fazer parte da nossa torcida e ativem o sininho para não perderem nenhum lance de tirar o fôlego. Vamos formar juntos o time mais forte do YouTube.
E vamos começar com talvez o conflito mais polêmico que havia entre as estrelas do PSG Kylian Mbappé e Neymar. Vamos voltar para 25 de setembro de 2021. Naquele dia, os parisienses estavam jogando contra o Montpellier. Já no quarto minuto do jogo, Neymar ficou cara a cara com o goleiro. Mas em vez de passar para Mbappé, que estava correndo, o brasileiro tentou um chute e errou. Na marca dos 66 minutos, uma situação semelhante ocorreu. Novamente, Neymar corre em direção ao gol adversário e, ao se aproximar, em vez de passar para Kylian, faz algo incompreensível. Como podemos ver no replay, o francês estava em posição letal. Se Neymar tivesse passado imediatamente, teria sido gol. Após 20 minutos, o ponta francês foi substituído por Draxler, apenas 40 segundos após a substituição na próxima jogada. Neymar passa para o recém-entrado alemão, que tranquilamente marca o gol. Foi então que as câmeras capturaram uma conversa de Mbappé com um companheiro de equipe. Segundo informações de uma publicação francesa, Kylian disse que Neymar não passou de propósito. Galera, o que vocês acham? Neymar agiu intencionalmente nessas situações ou foi apenas uma infeliz coincidência? Ao mencionar o nome de Mario Balotelli, imediatamente vem à mente as crônicas escandalosas e até mesmo os jogadores do Liverpool enfrentaram a difícil personalidade do italiano. Embora Super Mario tenha passado apenas um ano no clube de Merseyside, no minuto 85 do jogo da segunda rodada da Europa League contra o Besiktas, foi marcado um pênalti. O pênalti naturalmente deveria ser cobrado pelo capitão dos Reds, Jordan Henderson. No entanto, Balotelli pegou a bola dele para aproveitar o momento do gol. Jordan não esclareceu as coisas com Mario e devolveu a bola para ele. Embora naquele momento o placar ainda estivesse em 0-0, até Daniel Sturridge ficou chocado ao ver que o capitão entregou a bola ao italiano em um momento tão crucial. No final, Balotelli venceu com confiança o goleiro e deu ao Liverpool uma vitória mínima. Logo após o jogo, as ações de Mario foram criticadas pelo veterano do Liverpool, Steven Gerrard, o que é bastante lógico, pois se Mario não convertesse o pênalti, os fãs nunca o teriam perdoado por isso. Eu mencionei brevemente esse incidente em um dos primeiros vídeos e gostaria de voltar a ele. Durante um contra-ataque, Mauro Icardi se deparou com dois defensores da Juventus. Pablo Osvaldo já estava gritando por ele na lateral, mas em vez de passar para o companheiro livre, o argentino tomou uma decisão confusa e simplesmente chutou para o gol, mandando a bola a 1 quilômetro do alvo. Nesse momento, Pablo foi reclamar com Icardi, acusando-o de não passar a bola. E quem sabe que briga teríamos visto com 1 milhão de espectadores se não fosse a intervenção oportuna de Fred Guarín. Icardi correu para o centro do campo como se nada tivesse acontecido, ignorando a raiva de Osvaldo. Porém, o egoísmo de Harry Kane provavelmente custou para os ingleses a vaga na final da Copa do Mundo. Nos 30 minutos do jogo contra a Croácia, Kane recebeu um passe de um colega e ficou em posição de marcar, mas não conseguiu vencer o goleiro. Em 2 tentativas, o inglês não conseguiu concretizar a chance. No entanto, ao analisar o lance por meio de uma repetição, fica claro que Raheem Sterling estava em uma posição fatal. Se Kane tivesse levantado a cabeça e passado a bola para o companheiro, os ingleses poderiam ter ampliado a vantagem e mantido um placar bastante seguro. Embora vocês provavelmente não ficassem surpresos se nessa situação Sterling simplesmente tivesse errado o alvo. E voltamos ao Mbappé, literalmente 2 semanas antes do conflito com Neymar, em um jogo contra o Clermont. Mbappé não passou a bola para um companheiro de equipe. Nos 64 minutos, o francês escapou dos defensores e ficou cara a cara com o goleiro. Rafinha já esperava a bola ansiosamente, mas em vez de uma assistência certeira, Mbappé tentou encobrir o goleiro e errou. Embora neste lance o passe para o companheiro seja a opção mais óbvia e segura, os 2 momentos mencionados anteriormente com Neymar parecem menos egoístas agora. Apesar de antes do início da temporada o francês ter dito: "O egoísmo não é um capricho de estrelas, mas a disposição de superar a si mesmo e fazer o máximo possível." Dizer a si mesmo: "Eu sou o melhor." Devem os jogadores ser amigos? Não. Para vencer não é necessário jantar todos os dias com os companheiros de equipe. No entanto, independentemente de quão genial seja um jogador de futebol, em situações como essa, é pelo menos necessário dar confiança ao parceiro e passar a bola.
Uma vez, até mesmo o jovem Ronaldinho teve um gol bonito roubado. Em 2003, o brasileiro de 22 anos já era uma estrela do clube parisiense. Em um jogo contra o Marseille, o bruxo marcou um gol no início do primeiro tempo, mas no final do jogo fez algo incrível. Ronaldinho recebeu a bola no meio do campo, escapou do defensor do Marseille, deixou o goleiro fora de ação e chutou de forma debochada para o gol vazio. Mas nesse momento, seu companheiro de equipe, Jérôme Leroy, correu em direção à bola com toda velocidade e rolou ela além da linha do gol. O mundo todo viu que a bola já havia praticamente entrado na rede e as ações do parceiro eram sem sentido. Olhe para a comemoração de Jérôme. Será que o jogador realmente acha que fez algo legendário? Mas o alegre Ronaldinho apenas riu e não reagiu de forma alguma à maldade de seu companheiro. Outro companheiro de equipe apontou para o brasileiro, sugerindo que o gol era dele. Mas Leroy mesmo disse a Ronaldinho que tinha tocado na bola antes de ela entrar na rede. Mason Greenwood, em um momento, foi avarento com um passe para Bruno Fernandes, driblando o defensor do Aston Villa. O jovem inglês tinha muitas opções e a mais segura era passar para o experiente português. No entanto, em vez disso, Mason chutou fraco, mandando a bola para as mãos de Emiliano Martinez. Na partida entre Eintracht e Augsburg, os anfitriões já haviam marcado 4 gols contra os visitantes. E nos 90 minutos do jogo, os jogadores do Eintracht pegaram a defesa em um erro e saíram cara a cara. Joel passou para Gonçalo Paciência, mas o português não conseguiu controlar a bola. E então Felipe Kostic, correndo para a área, marcou o gol tranquilamente. E agora observe a reação de Gonçalo. O jogador estava furioso com a ação de Kostic e nem comemorou o gol marcado pelo sérvio, afastando-se de propósito em direção ao círculo central. No entanto, neste caso, não está claro quem agiu como egoísta. Como podemos ver, o português não estava em uma posição muito favorável para o chute, e não é certo que ele teria conseguido mandar a bola para a rede. Então, pessoalmente, para mim, Gonçalo agiu de maneira muito mais egoísta em relação ao seu parceiro, embora esse roubo de gol claramente não se compare ao ato de Leroy. Interessante. E como seria se Leroy tivesse roubado o gol não de Ronaldinho, mas de Gonçalo? E novamente voltamos a Balotelli, mas desta vez ele foi colocado no seu lugar. Se no primeiro caso do vídeo, Mário conseguiu pressionar seu companheiro, pois o Liverpool de 2015 era completamente diferente em comparação com o atual. E naquele momento nenhum dos jogadores tinha autoridade suficiente para tirar a bola de Balotelli. Então, no episódio de 2009, tudo foi diferente. Após ganhar um pênalti, Balotelli claramente quis cobrá-lo sozinho, mas literalmente na marca da cal se deparou com o habitual cobrador de pênaltis da equipe, Samuel Eto'o, que não tinha a menor intenção de ceder ao italiano. Mário não queria sair da área sem marcar um gol. Ele continuava parado na frente da bola e seu comportamento deixou ele em estupor junto com Eto'o. O árbitro e José Mourinho, que ao que parece, por alguns segundos, perdeu a capacidade de fala. No final, o capitão da Inter, Javier Zanetti, simplesmente pegou o Balotelli pela mão e o afastou do local. Enquanto isso, o atacante camaronês converteu com sucesso o pênalti. É uma coisa insistir em seu ponto de vista em um Liverpool que está apenas começando com Klopp, e outra mostrar seu caráter contra as estrelas consolidadas do futebol, que literalmente 6 meses após o incidente conquistaram a Champions. O atacante do PSG, Kylian Mbappé, ganhou um pênalti que Neymar planejava bater. No entanto, a bola foi decididamente para as mãos de Edinson Cavani. O que ocorreu quando o brasileiro pediu ao uruguaio para deixá-lo cobrar o pênalti? Isso resultou em uma discussão que terminou com Cavani não permitindo que o novo astro do PSG tocasse na bola, deixando Neymar muito desapontado. No final das contas, o ganancioso Cavani não conseguiu converter o chute, a bola bateu no travessão depois de tocar no goleiro e voltou para o campo. Contra o Burnley, Salah agiu de maneira egoísta em uma situação em que um passe para Mané era a única opção viável para um gol. O senegalês explodiu e expressou suas emoções após ser substituído no final do jogo, saindo de campo. Mané gritou com Klopp e gesticulou, mostrando sua insatisfação com a ação de Salah. Após o jogo, o treinador teve que acalmar o conflito entre os companheiros de equipe. Mané é um cara emocional. Algo deu errado conforme ele planejava. Ele estava simplesmente chateado. Isso acontece às vezes no futebol. Ele nem disse nada demais, eles continuam amigos, disse Klopp após o jogo. Cristiano em alta velocidade entra na área e dribla Piqué. Então com o pé direito protege a bola de Xabi Alonso e em um instante coloca a bola por cima de Casillas direto para o gol. Até aí tudo bem, mas para garantir, Nani decide finalizar a bola na rede, assim o árbitro anula o gol, indicando que Nani estava impedido no momento do chute. Esse lance provocou uma tempestade de emoções em Cristiano. Ele desistiu, arrancou a braçadeira de capitão e desesperado jogou ela no gramado.
No primeiro jogo da Liga dos Campeões, Chelsea e Valência se enfrentaram. Aos 87 minutos, o clube espanhol tinha uma vantagem de um gol, mas no final do jogo os londrinos conseguiram um pênalti. Então Ross Barkley, que não era o cobrador oficial, decidiu bater o pênalti. 3 companheiros de equipe se aproximaram do meio-campista, tentando convencê-lo a ceder o chute a jogadores mais experientes. Mas Ross não os ouviu, apenas respondeu a Willian: "Eu vou bater. Não se preocupe, vou marcar." No final, Barkley chutou na trave. Todos os jogadores no banco estavam chocados: Lampard, Jorginho e Willian. Os ingleses acabaram perdendo o jogo e ficaram em segundo lugar, empatando em pontos com o Valência. No entanto, de acordo com o regulamento, a equipe com o maior número de pontos nos jogos entre as equipes assume o primeiro lugar. Como o segundo jogo terminou em empate, os espanhóis garantiram a primeira posição, enquanto os ingleses enfrentaram o invencível Bayern, que os derrotou por um placar agregado de 7-1. Embora este momento possa parecer um pouco forçado, vale a pena mencioná-lo, pois se parece com o episódio entre Salah e Mané no jogo de estreia de Messi pelo PSG. Mbappé teve a oportunidade de passar a bola para a esquerda, mas em vez disso, o francês avançou sozinho com a bola e chutou contra o defensor. Claro, o argentino poderia não ter marcado, mas todos lembramos de quando, em uma situação semelhante, Lionel mandou a bola para o gol do Real Madrid. Em 29 de dezembro de 2018, o Fulham enfrentou o Huddersfield. Aos 82 minutos, os anfitriões ganharam um pênalti. Aboubacar Camará pegou a bola imediatamente, mas vários companheiros de equipe se aproximaram dele e pediram para ceder o pênalti ao batedor oficial Mitrovic. O treinador do Fulham, Claudio Ranieri, também gritou isso. No entanto, Aboubacar estava confiante, desafiou a todos e bateu o pênalti de forma inútil, onde o goleiro defendeu facilmente. Ainda assim, o gol de Mitrovic aos 90 minutos ajudou os anfitriões a conquistar a vitória no jogo. Depois do jogo, o calmo e educado Ranieri criticou Aboubacar diretamente na entrevista. "Eu queria matá-lo. Eu disse a ele para passar a bola para Mitrovic, porque Mitrovic bate os pênaltis. Eu não podia acreditar no que Camara fez. Ele mostrou desrespeito por mim, pelos companheiros de equipe, pelos torcedores do clube." No jogo entre Cazaquistão e França, Mbappé fintou elegantemente a defesa dos anfitriões e conseguiu um pênalti. No entanto, ao rever esse episódio, fica claro que a poucos metros de Kylian havia Lemar, que esperava um passe de seu companheiro de equipe para finalizar a bola de uma posição vantajosa. Porém, Mbappé foi ganancioso ou simplesmente não percebeu o jogador e, ironicamente, não conseguiu converter o pênalti. Um episódio curioso ocorreu em uma partida da Bundesliga entre Hertha e Bayern. Aos 54 minutos do jogo, o atacante Krzysztof Piatek invadiu a área, driblou 2 adversários, passou pelo goleiro e estava prestes a marcar o gol. Mas quem fez isso foi Luke Bakio, seu companheiro de equipe, finalizando o lance e roubando seu gol. Aos 32 minutos da partida, Mario Balotelli recebeu um belo passe de um companheiro de equipe, à beira da área. Ele teve a chance de marcar o segundo gol, mas em vez de um chute decente ou de passar para Dzeko, o italiano virou e de maneira boba tentou chutar de calcanhar, mas errou. Vaias vieram do estádio ao italiano. Edin estava com as mãos no ar, e Mancini estava tão furioso que imediatamente substituiu o jogador. Os treinadores e o jogador entraram em uma discussão, e o atacante irritado jogou uma garrafa de água no campo. Espero que essa história sirva como lição para ele. No futebol é sempre importante ser profissional e encarar o trabalho com seriedade. Balotelli agiu de maneira não profissional. Durante os 90 minutos é necessário abordar o jogo adequadamente. Se isso não acontece, você pode acabar no banco, disse Mancini. No final do terceiro minuto da partida contra o Lokomotiv, Cristiano Ronaldo chutou a bola de falta sem muita dificuldade, mas o goleiro não conseguiu segurar a bola escorregadia devido à chuva deixando-a passar entre as pernas. Ronaldo já estava prestes a comemorar o gol, mas Aaron Ramsey finalizou a bola na rede, literalmente na linha do gol, impedindo que o português marcasse seu primeiro gol de falta com a camisa da Juventus. Isso deixou Ronaldo muito frustrado, porque na Itália ele era considerado o pior cobrador de faltas na época. Em fevereiro do ano 2000, West Ham e Bradford protagonizaram um jogo animado, marcando 9 gols ao todo, mas além do grande número de gols, um momento mais curioso ocorreu durante a partida. Durante o jogo, Paul Kitson conseguiu ganhar um pênalti. Frank Lampard pegou a bola confiantemente e se preparava para cobrar quando Paolo Di Canio correu até ele e começou a arrancar a bola de suas mãos, duvidando do jovem parceiro. No final, Di Canio conseguiu converter a penalidade com confiança. Anos depois, ele comentou duramente sobre esse episódio. Ninguém, exceto eu, deveria ter batido aquele pênalti. Embora Lampard fosse nosso líder no meio-campo, ele deveria ter entendido que eu precisava marcar.
No jogo das oitavas de final da Liga dos Campeões Feminina, entre Barcelona, ocorreu um momento curioso após um erro da goleira. 3 jogadoras se encontraram diante de um gol vazio, mas algo deu errado, e elas tropeçaram umas nas outras, não conseguindo marcar o gol. A bola apenas rolou para o lado. No final, o Barcelona venceu suas adversárias por 6-0. O meio-campista do Manchester United, Paul Pogba, se tornou uma grande decepção em um jogo de sua equipe em 2017 contra o Southampton. O meia francês roubou o gol da vitória de uma maneira infantil, tocando a bola na linha do gol vazio, enquanto estava em posição de impedimento. Como se pode ver no vídeo, a bola teria entrado mesmo sem sua intervenção, mas Pogba não apenas roubou o parceiro, mas também toda a equipe. A partida terminou em um empate sem gols. Bem, galera, este foi o vídeo de hoje. Se vocês assistiram até aqui, eu peço que comentem o que acharam do vídeo. Lembrando novamente para vocês deixarem o like, se inscreverem no canal e ativar o sininho para valorizar nosso trabalho. É isso e fui!